tudo bem? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre morfologia e nós vamos falar sobre pronomes. Essas são palavras que substituem ou determinam um nome. E quando substituem, são pronomes substantivos, porque ocupam o lugar de um nome, e quando determinam, são pronomes adjetivos, porque eles vão acabar caracterizando um substantivo. Existem vários tipos de pronomes. Os primeiros que eu vou falar aqui são os pronomes pessoais, que eles normalmente substituem substantivos e podem representar a pessoa que está falando, quando eu uso eu ou nós, a pessoa com quem se está falando, quando eu uso tu ou vós, e a pessoa ou a coisa de que se fala, quando eu uso ele, ela, eles e elas. Os pronomes pessoais podem ser retos ou oblíquos. Se dizem retos, aqueles que são, de regra, o sujeito da oração. E se dizem oblíquos, aqueles que são o objeto ou o complemento da oração. Quanto à acentuação, os monossílabos oblíquos eles podem ser tônicos ou átonos. Em alguns casos dos átonos, nós vamos ter algumas modificações, como quando o verbo terminar em R, S, Z ou for o verbo eis, nós vamos acrescentar um L aos pronomes o, a, os e as, para colocar ele no final ligado por hífen, como por exemplo em determinar o, eu vou dizer determiná-lo. Também ocorre algo parecido com verbos terminados em ditongo nasal, quando esses mesmos pronomes serão acrescidos de N, para dar essa mesma função, e assim promover a ligação com o verbo. Há também os oblíquos reflexivos, que são aqueles que se referem ao sujeito sendo da mesma pessoa do sujeito, porque sendo oblíquo, provavelmente vai estar no objeto e vai estar se referindo a uma ação do próprio sujeito, sendo o sujeito quem fez a si mesmo algo, como em pensa em si ou feriu-se. Nós temos aqui pronomes que se referem ao sujeito falando de uma ação que ele promoveu a si mesmo. Também temos os pronomes de tratamento, que são propriamente para tratar, para chamar as pessoas. Nós temos alguns que são informais, como você, ou mais formais, como senhor e senhora, e dependendo em algumas ocupações, a gente pode ter um pronome específico para tratar daquela pessoa. Como, por exemplo, Vossa Majestade é utilizado para reis, rainhas, para realeza, existindo muitos outros também para outras ocupações. Há também os pronomes possessivos, que são aqueles que atribuem propriamente a posse de algo à pessoa do discurso. E aqui eu listei os exemplos e eu acho que eles são bem claros e bem explicativos. Quando eu falo do meu sapato ou dos teus olhos, fica claro que aquele objeto que está ali ele pertence a alguém. Seguimos nos pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam o lugar, a posição ou a identidade de algo em relação à pessoa do discurso. Como, por exemplo, se eu falar este papel, eu estou falando do papel que está aqui perto de mim. Se eu falar esse papel, é o papel que está perto da pessoa com quem eu estou falando. Ou ainda, se eu falar aquele papel, é um papel que está distante tanto de mim quanto da pessoa com quem eu falo. Então, esses pronomes desse exemplo, eles identificam o local do papel sobre o qual estamos falando. Há ainda os pronomes relativos, que eles vão representar num outro ponto da frase um substantivo que já foi referido. Inclusive, a gente chama esse substantivo de antecedente. O substantivo já estava lá em algum lugar, e num outro momento a gente precisou se referir a ele de novo, e nós utilizamos um pronome para fazer isso. E esses pronomes podem ser variáveis, como o qual, a qual, cujo, quanto, ou invariáveis, como quem, que ou onde. Quanto aos pronomes indefinidos, eles podem ser substantivos ou adjetivos, como nós já vimos no início, que eles vão funcionar como um substantivo ou funcionar como um adjetivo. Alguns exemplos de pronomes indefinidos substantivos são algo, alguém, fulano. Quando eu digo, por exemplo, alguém chegou no portão, eu não sei quem é, mas esse alguém, no momento em que ele conjugou esse verbo, ele é um sujeito, e ali ele ocupa a vaga de um substantivo, a vaga de um nome, no momento em que ele é colocado como sujeito.
Já nos indefinidos adjetivos, nós temos, por exemplo, cada, certo. Quando eu digo certos pássaros cantam mais alto do que outros, esses certos de alguma forma está caracterizando pássaros e é por isso que ele vai ter essa característica de adjetivo. Alguns pronomes vão ter as duas funções, tanto de substantivo quanto de adjetivo. E aí vai depender muito do local onde ele é usado, como ele é utilizado, como algum, alguns, pouco, poucas. Por exemplo, quando eu digo tanto silêncio, tanto está caracterizando o silêncio. Mas quando eu digo o tanto de dinheiro, tanto ali está funcionando como um substantivo. Nos indefinidos, nós também podemos ter locuções pronominais, como cada qual, quem quer que, tal e qual. E finalizando os pronomes, nós temos os interrogativos, que são os que representam propriamente uma interrogação. São os que dão a ideia de pergunta, como que, quem, quanto, qual, que. E nós sempre conseguimos identificar as características dos pronomes dentro do período em que eles estão colocados. Bom, pessoal, essa foi uma revisão bem breve sobre pronomes para os nossos estudos de morfologia. Até o próximo vídeo!